Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Alberto Sarmento Azevedo Soares e agradecer a disponibilidade para estar aqui a partilhar connosco as suas informações sobre esta questão. O despacho, que já foi referido aqui, de 9 de junho de 2011, determinava que as empresas públicas que pretendessem contratar SOPs deviam pedir um parecer prévio à GCP. Antes disso, esse parecer prévio não era obrigatório, mas referiu que pontualmente era pedido à GCP alguma informação. Disse aqui algo que me suscita a curiosidade e eu gostava que pudesse dar mais informações. Disse que relativamente a um contrato SOP de uma empresa pública, o IGCP deu um parecer desfavorável. Consegue situar no tempo esse parecer e dizer qual é a empresa? Consigo. Senhor doutor, por favor. Consigo. Trata-se de uma estrutura que foi submetida a parecer do IGCP sensivelmente em 2008, junho ou julho de 2008, e a empresa em causa era a EGREP, e o IGCP respondeu em julho, dando parecer desfavorável à realização dessa estrutura. Senhor deputado Paulo Sá. Obrigado pela informação, bastante precisa. O parecer não era vinculativo, portanto a empresa podia ter contratado. Sabe se a empresa fez esse contrato SOP ou não? Não faço a mínima ideia. O parecer não sequer foi dado diretamente à empresa, foi dado ao Gabinete do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças. Obrigado, Sr. Presidente. Voltando, agora passando ao período após 21 de setembro de 2011, tomada de posse do atual Governo. Que informação dispunha o IGCP à data da tomada de posse do atual Governo sobre os SOPs das empresas públicas? Alguma informação? Nenhuma? E se houver, se há alguma, qual? Eu só não digo nenhuma... Desculpe, estou sempre a participar. Eu só não digo nenhuma porque o IGCP, apesar de tudo, tinha-se pronunciado sobre casos particulares. Mas tirando os casos particulares que foram submetidos ao IGCP, como seja este da EGREP, por exemplo, o IGCP não tinha qualquer outra informação. Senhor deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Então, após a tomada de posse do Governo, o IGCP recebeu orientações da tutela relativamente aos SOPs ou ao acompanhamento dos SOPs das empresas públicas? Se sim, quando é que foram dadas essas orientações, a data tão precisa quanto se conseguir lembrar, e que orientações eram essas? Enquanto eu estive, portanto, até março de 2012, não houve quaisquer orientações nessa matéria. O que houve, e repito, peço desculpa por estar sempre a repetir esse aspecto, foi pedido de pronúncia do IGCP sobre casos particulares, não sobre a matéria numa perspectiva genérica. Senhor deputado. Sr. Dr. Alberto Soares, o que disse é tão extraordinário que eu vou repetir ou confirmar aquilo que disse, porque gostava de ter a certeza absoluta que a tutela, a Secretária de Estado do Tesouro, até março de 2012, altura em que deixou as funções de Presidente do IGCP, não lhe deu qualquer orientação relativamente ao acompanhamento e à recolha de informação sobre os SWOPs das empresas públicas. Percebi bem, foi isto? Ao IGCP, não. É uma informação extraordinariamente importante, contradiz informações que foram dadas aqui anteriormente, e tem conhecimento, após a sua saída em março, tem conhecimento de alguma forma quando é que foram dadas essas orientações? Portanto, afirma taxativamente que até março de 2012 ao IGCP não foi dada qualquer orientação da tutela para recolher a informação sobre os SOPs das empresas públicas ou acompanhar. Quero concluir. E, portanto, perguntava-lhe quando é que a DGTF remeteu informação ao IGCP sobre os SOPs das empresas públicas, se é que isso ocorreu durante o seu mandato. Não ocorreu durante o meu mandato. Nem da parte da GTF, nem da parte da Inspeção-Geral de Finanças. Não ocorreu durante o meu mandato qualquer envio que eu tenha memória, não ocorreu durante o meu mandato. Nós temos conhecimento disso, mas poderia, insisto muito nestas perguntas, porque poderia ter havido uma orientação informal para que o GCP fosse recolhendo informação que depois seria tratada oficialmente quando saísse depois do tal despacho em agosto de 2012. Portanto, não recebeu da DGTF nem do IGF qualquer dossiê com informação relativa aos SOPs, pelo menos até ao dia 30 de março de 2012. Não recebi. Senhor deputado, quer continuar?
Tem conhecimento quando é que essa informação da DGTF ou da IGF foi enviada ao IGCP? Não faço a Senhor ideia. Senhor Deputado, Tem conhecimento quando é que, ou aliás, coloca a questão de outra maneira, enquanto era Presidente do IGCP, houve alguma reunião entre o IGCP, a DGTF, o IGF, a tutela, no sentido de analisar estas questões, de articular o processo de recolha de informação? faz favor, Sr. Não, que eu tenha tido conhecimento, não, ou que eu tenha participado, não. Sr. Deputado, Quando diz que tenha participado, o senhor era o Presidente do IGCP, portanto, se houvesse reuniões dessas, o senhor teria que ter Naturalmente. conhecimento. Portanto, quando diz que não participou ou não teve conhecimento, é que está a dizer que o IGCP, até 30 de março de 2012, não reuniu com a DGTF, não reuniu com o IGF, não reuniu com a tutela, não reuniu com nenhum organismo para abordar, articular, analisar informação relativamente ao SOP. Portanto, seria legítimo concluir, depois disso tudo que nos informou, e de forma bastante taxativa, que desde 21 de julho de 2011, foi a tomada de posse do atual Governo, até 30 de março de 2011, que é o período que o senhor pode responder taxativamente, porque dirigia o IGCP, nada se fez no âmbito do IGCP relativamente aos SWOPs das empresas públicas. É legítima esta conclusão face às respostas que me deu anteriormente? Sr. Deputado, faz favor. Só não digo que a conclusão seja legítima porque, repito, mais uma vez, houve pedidos de pareceres pontuais sobre casos específicos. E o IGCP pronunciou-se tecnicamente sobre essas situações. Numa perspectiva genérica, uma reunião ou documentos para abordar globalmente a situação, não houve nada. Sr. Paulo Sá. Muito bem, eu continuo, vou repetir o que disse para ver se consigo absorver essa informação, porque é extraordinariamente importante. Portanto, tirando alguns casos pontuais que foram solicitados de análise, de parecer, de swaps de empresas públicas, tirando esses casos pontuais, não houve até 30 de março de 2012 um trabalho sistemático por parte do IGCP de recolha, tratamento, análise de informação relativamente a empresas públicas. Também não houve, como disse, reuniões com a DGTF ou com a IGF ou com a tutela sobre este assunto. Portanto, a conclusão é que até 30 de março de 2012, salvo os pareceres pontuais que foram dados sobre os swaps que referiu, não foi feito nenhum trabalho sobre os swaps das empresas públicas no âmbito do IGCP ou em que o IGCP tenha participado. Sr. Deputado, por favor. Não foi, e repito, porque também não tinha que ser. O IGCP não tinha atribuições nem competências nessa matéria. Não posso, a conclusão é do Sr. Deputado, eu não posso dizer que não tenha sido feito nada, porque podem ter sido feitos envolvendo outras entidades. O IGCP não foi chamado para um trabalho global dessa natureza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, agradeço essas informações, são muito relevantes e importantes, porque contradizem informações que foram dadas aqui, de acordo com as quais a recolha, a participação do IGCP na recolha de informação e tratamento de informação relativamente aos sopros das empresas públicas teria alegadamente começado logo em 21 de julho, ou uns dias após 21 de julho de 2011, e agora o senhor taxativamente diz que da parte do IGCP e da sua parte não houve, o IGCP não tinha essa competência, também não foi pedida da tutela que informalmente fizesse esse trabalho, portanto nada ocorreu até 30 de março de 2012. Muito bem, está muito claro, agradeço-lhe a clareza nas suas respostas e agora passava a outro conjunto de questões que me parecem relevantes. O IGCP utiliza também swaps na gestão da dívida pública, aliás, como já referiu, e esses swaps são os swaps do tipo mais simples, presumo, do tipo vanilha. Portanto, a questão que eu lhe colocava é se, no período em que esteve à frente do IGCP, de 12 de janeiro de 2006 a 30 de março de 2012, na gestão, na contratação de swaps relacionados com a dívida pública, que tipo de swaps é que utilizava? Doutor, por favor. Única e exclusivamente swaps de taxa de juro em que se trocava taxa fixa por taxa variável e que tinha um subjacente dívida pública emitida à taxa fixa. Não outro tipo de swaps, não outro tipo de operações.
Sr. As Deputado Paulo operações Sá. mais simples. Portanto, podemos dizer que eram swaps do tipo vanilha, aqueles mais simples que troca de uma taxa fixa por uma variável ou o inverso. Muito bem. O ex-secretário de Estado de Tesouro e Finanças, Carlos Costa Pina, informou há dias esta comissão que a dívida pública gerida pelo IGCP assenta em normas gerais definidas pela tutela. No que diz respeito à contratação de swaps, são normas muito bem definidas que obrigam o IGCP ou balizam o IGCP na sua atividade. Podia-nos, tão detalhadamente quanto possível, dizer que normas são essas que balizam a atividade do IGCP na gestão da dívida pública, mais concretamente na contratação de swaps. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Alberto Soares, e esses guidelines são públicos? Esses guidelines são públicos. Obrigado, Dr. Alberto Soares. Diga-me uma coisa, com base nesses guidelines, o IGCP poderia contratar um swap especulativo, um snowball, um algorithmic strategy, coisas destas? Não. Por uma razão muito simples, que são estruturas que não têm cotação de mercado e, portanto, têm modelos de valorização muito específicos, sofisticados e que incluem instrumentos aos quais o IGCP não tinha acesso. O IGCP, aliás, uma característica dos vários pareceres que o IGCP foi dando sobre as operações pontuais que lhes foram submetidas é que o IGCP, sob determinadas estruturas, não tinha competências técnicas para se pronunciar sobre elas, porque eram de tal maneira complexas que o IGCP afirmava nos pareceres que não tinha conhecimentos e competências para se pronunciar sobre elas. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que disse também é extraordinariamente importante. O IGCP não contratava swaps de natureza complexa e arriscados, como os snowballs ou algoritmo strategy ou outros deste género, porque não tinha competências técnicas suficientes para analisar em profundidade esses swaps e, portanto, era um risco a ir contratar e utilizar na gestão da dívida pública swaps que o IGCP poderia não entender profundamente. E, portanto, utilizava, segundo creio, e posso depender das suas palavras, uma estratégia responsável, conservadora, de só utilizar swaps simples que o IGCP pudesse compreender e acompanhar e que o risco fosse controlável. Ora, a pergunta que eu lhe queria colocar é o seguinte: a estratégia seguida nas empresas públicas não era essa. Obviamente, era uma estratégia em que se apostava em contratação de swaps extremamente complexos, sofisticados, opacos, até especulativos ou tóxicos, concluo, e sabemos os resultados disso. Eu pergunto como é que avalia, é uma opinião pessoal, poderá responder ou não, como é que avalia a estratégia das empresas públicas na contratação de swaps da natureza que acabamos de referir? Sr. Presidente, era para um requerimento oral. Foi dito aqui pelo Dr. Alberto Soares que o IGCP deu um parecer desfavorável a um contrato de swap da EGREP em junho de 2008. A EGREP apenas fez um contrato de swap, curiosamente em janeiro de 2009, o qual foi cancelado em 13 de junho com prejuízo de 122 milhões de euros. E, portanto, nós gostaríamos de analisar o parecer desfavorável do IGCP e confrontá-lo com o contrato de swap da EGREP para ver se trata da mesma coisa. Nesse sentido, solicitávamos que se pedisse com caráter de urgência ao IGCP cópia de todo o material relativamente ao parecer desfavorável dado pelo IGCP em junho de 2008 ao swap da EGREP. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, e vou seguir exatamente nesta linha de inquirição do Sr. Deputado João Galamba, relativamente também àqueles swaps que o IGCP cancelou recentemente. E cancelou swaps que tinham posições positivas no mercado, conforme foi aqui informado pelo atual Presidente do IGCP, tendo recebido 830 milhões de euros e destinava-se isto a compensar os prejuízos pelo cancelamento dos swaps das empresas públicas. Agora, a questão que eu lhe queria colocar, com a sua experiência de longos anos à frente do IGCP, é se este fecho antecipado, num período muito curto de swaps indiscriminadamente de dívida pública, se insere na estratégia de gestão corrente da dívida pública que é seguida habitualmente pelo IGCP. Ou seja, é habitual, de repente, o IGCP cancelar todos os swaps que tem da dívida pública e deixar a dívida pública sem swaps a segurar, relativamente a flutuações de taxa de juro.
E a pergunta, que pode ser ingênua, mas o Sr. Dr. Alberto Soares conseguirá responder, é que se estes swaps foram feitos para proteger a dívida pública de flutuação da taxa de juro, se eles agora foram cancelados, essa dívida deixou de estar protegida. Considera que esta situação defende o interesse público e que era com este conjunto de questões que terminava a minha intervenção. Obrigado.